Aí, agora sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, antes de qualquer coisa, me apresentando, meu nome é José Ferri, eu sou gerente de experiência do cliente aqui na Mosquite. Um disclaimer, essa cara limpa aqui, com essa barba feita e tudo mais. Eu tava de manhã fazendo minha barba, eu resolvi que eu precisava dar uma parada num canto, achei que tava com um peixe, tava com a outra, e quando eu vi, eu tava com metade da cara pelada assim, e agora temos essa versão minha com a carinha de bebê, uns 15 anos mais novo e umas 5 vezes mais feio, como eu gosto de colocar. Mas chegamos aqui, não liguei muito. Eu sou gerente hoje de experiência do cliente da Mosquite. Então eu olho ali para as equipes, todas as equipes de pós-vendas, basicamente, então desde a implantação de um CRM até o lado mais estratégico, olhando ali pelos nossos gerentes de sucesso do cliente e tudo que envolve esse ponto. Para quem não conhece a Mosquite ainda, a Mosquite é uma ferramenta de CRM, uma ferramenta ali que vai ajudar no gerenciamento de vendas, nas interações e tudo mais. O tema que eu escolhi trazer para hoje é justamente falarmos um pouquinho mais sobre CRM, mais especificamente para que serve um CRM. Eu não sei vocês ali nesse sentido, mas quando eu vejo um slide assim, eu acho que metade da minha atenção já vai embora. Então eu gosto muito de fazer num formato da gente construir algo junto e rabiscando um pouquinho, mostrando um pouco para vocês um pouco dessa linha de raciocínio. Eu até preparei algumas coisas aqui, mas eu vou pedir a participação de vocês ali, ou pelo chat, ou levantando a mão, para a gente montar algo junto nessa construção do para que serve um CRM. Legal? Tranquilinho? Show de bola. Pessoal, vou compartilhar a tela com vocês. E você puder me dar um ok quando estiverem conseguindo ver? Ok, aqui. Ok? Perfeito. Vou dar um zoom aqui que eu vi que tem um pessoal no celular. E eu quero começar falando, e depois a gente pode ajudar a entrar em ferramenta, entender um pouco mais nesses pontos, de como analisar um processo comercial por completo. E antes da gente entrar em como analisar um processo comercial por completo, eu tenho uma confissão para vocês. Que uma ferramenta de CRM de vendas por si só, ela não serve para nada. Complicado, né? Vem alguém que pô, tá 6 anos mexendo com CRM todo dia, falando disso todo dia, e chega e fala que não serve para nada. Aí é para acabar, né? Mas qual que é o ponto, gente? A ferramenta, ela vai existir dentro do contexto da empresa, dentro da operação, dentro do dia a dia, exatamente para gerar o apoio para tomar decisões. E aí sim, a partir dessas decisões, a gente olha para o que a gente está procurando no final de dia, né? Que é ter a casa organizada, que é conseguir ali aumentar a receita e tudo que envolve esse lado. Então, qual que é o cenário que eu vou procurar uma ferramenta de vendas? Eu quero vender mais, eu preciso vender mais, eu preciso ter um controle do que tá vindo, do que está entrando, do que está saindo e tudo mais. Então, quando a gente fala como analisar um processo por completo, a gente está olhando para alguns pontos que o CRM vai ajudar, que o CRM vai trazer a clareza ali nessa tomada de decisão. Quais são esses pontos? Eu quero falar de 4 deles, que eu deixei mais ou menos preparados aqui, mas a gente pode expandir se vocês trouxerem coisas, tiverem situações, quiserem também bater esse papo e a gente construindo algo nesse sentido. E a primeira coisa que eu vejo, geralmente o primeiro ponto de entrada num CRM de vendas ali, é quando eu estou começando a gerar algum tipo de anúncio, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Google. Comecei a fazer alguma coisa voltada para tráfego pago, comecei a rodar, colocar um investimento ali em anúncio, é o momento que a gente vê ali o primeiro baque de, pô, eu preciso de algum jeito de gerenciar isso aqui, a minha planilha não está funcionando, algo precisa mudar. E nessa de entrada, eu vou puxar um pouquinho para cá, eu quero falar de 3 níveis. E tipo de informação cada um desses níveis vai me dar. Quando eu tô olhando para esses níveis, e aí vamos focar nessa coluna aqui do nível 0 que eu coloquei. Peraí, deixa eu conseguir anotar aqui. Aí. Quando a gente está falando dessa coluna do nível 0,
Eu estou falando de estratégias diferentes de geração de oportunidade. Travou? Ferria, travou aí para você? Travou e parou. Só um minutinho, gente. Opa! Voltou, tinha dado uma travada. É uma chuva absurda aqui em Londrina neste momento, mas eu espero que a internet funcione bem. Mas perfeito. Pessoal, então quando eu estou falando desse nível mais primitivo mesmo, mais inicial ali de geração de oportunidades, eu basicamente estou falando que eu tenho um problema intrínseco em cada uma delas. Como assim eu tenho um problema intrínseco em cada uma delas? E já falando de estratégias diferentes aqui. Então, quando eu falo de, eu tô rodando algum tipo de anúncio, ou no geral, promovendo algo ali em redes sociais, eu vou ter um tipo de pessoa que eu tô atendendo, vou ter um tipo de pessoa que geralmente são pessoas que estão naquela rede social, que estão dentro de uma demografia que eu defini, tudo mais. Se eu estou rodando anúncios, também eu estou olhando para esse nível de quanto de investimento eu estou colocando, quão refinado está o público-alvo do meu anúncio e tudo mais. Quando eu estou olhando para uma busca orgânica, existe uma dificuldade muito grande de escalar quantas pessoas organicamente vão me procurar. Então, aumentar esse número e todo o trabalho de otimização de busca e tudo mais, da mesma forma. E o mesmo vale ali quando a gente está olhando para um social orgânico. Então, quando ele vem organicamente por redes sociais. Se tivesse uma geração de leads que não tivesse problema nenhum, todo mundo a faria e as outras deixariam de existir. Então, qual que é o grande ponto ali quando a gente está falando desse nível mais inicial? Eu preciso entender quais são as estratégias que eu estou colocando para começar isso. E por que eu coloco 3 níveis aqui? Porque é uma forma muito fácil da gente entender granularmente o que acontece. Então eu tenho o meu nível 0, por exemplo, vamos falar aqui de buscas pagas. No meu nível 1, eu estou falando que isso veio do Google Ads, veio dos anúncios que eu rodo no Google ali especificamente. E a gente poderia ter para cá também, do mesmo jeito que eu tenho o Google Ads, eu poderia ter para cá puxar o Bing Ads para cá também. E dependendo do segmento, a gente vai ter algum tipo de retorno da mesma forma. E vai. Se eu tenho o nível de, pelo menos, qual ferramenta, qual estrutura está acontecendo aqui. Se veio do Facebook, se veio do TikTok, se veio do Twitter, se veio do que for, mesma ideia aqui no social pago. Eu estou quebrando isso em mais um nível para entender em algo mais granular. E no nível 2, a gente está falando de qual a campanha específica que veio esse lead. Então, quando a gente começa ali a tratar com buscas, eu tenho minha campanha institucional, eu estou impulsionando ali o nome do meu próprio escritório, o nome da minha própria marca. Tenho minha campanha XYZ que eu estou colocando palavras específicas ali para quando a pessoa buscar isso. Então, quando eu chegar aqui, por exemplo, e buscar escritório de advocacia em Londrina, eu tenho os primeiros aqui que estão aparecendo. Então, nesses casos aqui, são pessoas que provavelmente estão impulsionando as palavras-chave: escritório de advocacia e Londrina. Então, são tipos de campanhas diferentes e é extremamente importante eu entender e saber exatamente quantas e qual o resultado de cada uma delas. Então, quais são as métricas importantes nesse primeiro momento? A gente está falando de volume de entrada, a gente está falando de investimento por cada um desses canais,
A gente está falando de custo por clique ou custo por lead. Entre N métricas ali que o próprio marketing vai nos gerar, o próprio gerenciador de anúncios ali do Google ou da Meta, né, Facebook e Instagram, vai me entregar ali de performance de cada uma dessas campanhas. Por que isso é importante logo para cá? Porque muito em breve, no momento que a gente começa a tratar essa pessoa dentro de um funil de vendas, e aqui eu estou falando de geração, nem entrei em vendas ainda, eu consigo ter a noção de qual que é meu retorno em gasto em cima disso. Eu consigo ter a noção de, pô, essa ação me gerou tantos leads. Eu consigo ter uma noção de onde é que eu preciso trabalhar em otimização. Ou onde é que eu preciso colocar mais dinheiro. Nível 0, nível 1, nível 2, vocês vão achar em N formas, N nomes isso depois. É só a forma que eu gosto de colocar ali, porque é do mais fechado, do mais abrangente ali, a gente vai trazendo isso mais para perto. Legal? Beleza? Até então, pessoal? Show de bola. Então, tá de tratativa em vendas agora. A Regiane quer perguntar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não, foi sem querer, desculpa. Tranquilo, sem problemas. Então, quando Eu tenho uma pergunta, doutor Ferri. É a Marilza. Pode falar, Marilza. Eu só não sou um doutor. Vou até abrir aqui minha câmera. Eu sou de Cuiabá, tá? Mato Grosso. Não. E eu preciso entender primeiro o que é a CRM. CRM é um programa, é uma planilha que a gente faz, e igual eu já estou fazendo anúncios, aí vem os clientes pelos anúncios, né? E aí eu tenho essa planilha de colocar, vamos supor, eu atendi 5 pessoas entraram em contato hoje, né? E aí eu tenho essa tratativa, que é a primeira, que é a entrada. Depois as oportunidades que eu perdi e as que eu ganhei, vamos supor, as que eu ganhei, você acha que você vai chegar lá, né? Isso, mas acho que é até legal a gente voltar um pouco nisso, então. Porque eu entrei, então, tem coisas que eu ainda sou... Eu era equipe, agora eu contratei uma moça, uma legal, para fazer isso. Quando a gente fala de CRM, a gente está falando de uma sigla, na verdade, que chama Customer Relationship Management. Nome chique, né? Em inglês, ali cheio de coisa. Ou CRM, ali no final das contas. O que é Customer Relationship Management? Gerenciamento de relacionamento com o cliente. Olha como é simples ali. Então, a gente está falando, no final das contas, de como é que eu vou gerenciar de relacionamento com o cliente. Como é que eu vou gerenciar as interações que eu vou ter com essa pessoa. Isso num nível mais básico. Como é que eu vou interagir e tudo mais. E quando a gente fala de ferramentas de CRM, a gente está falando de ferramentas que vão nos ajudar a gerenciar essas oportunidades e também que vão nos entregar dados para tomada de decisão. Então, a planilha pode ser um CRM? Pode. Ela pode funcionar como um CRM ali. O meu bloquinho de notas, ali o bom e velho, que eu vou anotando tudo e tudo mais. Claro que pode. Todos esses caminhos são válidos ali. Esses são onde são mais difíceis. Quando a gente fala de... Quando a gente começa a aumentar essa escala, até no momento que você está agora. Tipo, eu trouxe mais uma pessoa, eu preciso tanto entender o que essa pessoa está fazendo, eu preciso entender se ela está atendendo corretamente, eu preciso entender quais foram as oportunidades que chegaram na mão dessa pessoa e como que ela lidou com elas. Então, quando a gente fala desse momento que eu tô... Pô, o que entra no final do mês, a gente sabe, sempre sabe. O que vai entrar ali, o que tá chegando no marketing, pô, às vezes eu tô vendo na planilha ali que tá gerando umas oportunidades, uns anúncios, e dá para ter uma noção. Só que o esforço que a gente vai colocar para deixar tudo isso na nossa cabeça, ou deixar tudo isso organizado na planilha e tudo mais, ele é um tempo que você sabe muito bem disso vindo de às vezes sozinho ali, ou trazendo a pessoa agora, que é um tempo que a gente não vai ter. É um tempo que a gente tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, inclusive na primeira, segunda do mês aqui, eu de novo agradeço a presença de todos. Mas é um tempo ali que a gente
Na boa, a gente vai ficar até 9, 10, 11 horas fazendo coisa, tentando organizar, e que a rotina depois disso se torne inviável. Então, quando a gente fala de ferramentas de CRM, são ferramentas que vão justamente ajudar esse fluxo. Como é que eu vou lidar? O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Em qual momento tem que falar? Será que eu já mandei uma proposta? Será que eu estou para mandar? Será que eu ainda estou analisando alguma coisa? Será que a pessoa está me devendo algo? Então, todos esses pontos desse gerenciamento do relacionamento mesmo. E quando a gente fala de Mosquite, CRM, a gente está falando de gerenciamento em vendas. Ficou claro? Ficou sim, tá? Muito obrigada. Perfeito. Agora eu estou entendendo o que é isso. Perfeito. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Identificamos, sei o que está vindo, e está chegando na minha planilha ali, o que está vindo de cada um desses. Trouxe uma agência para dentro de casa, o que for ali. Tá tudo certinho, sei o que está vindo de ads. Como é que a gente começa a lidar com essa galera agora? A gente chega na tratativa em vendas falando de um conceito que é o funil de vendas. E provavelmente vocês já escutaram esse nome antes. Ou pipeline de vendas, ou as nomenclaturas aí que o pessoal coloca. Eu pessoalmente gosto de falar de funil de vendas ali, que a gente vai ter etapas muito bem definidas. Então aqui eu coloquei algumas colunas e alguns cards e tudo mais, mas acho que vai ser até mais legal eu fazer assim. Boa. É que eu tô dentro da tela do Mosquite. E isso não é o momento da gente entrar em demonstração de sistema e tudo mais, mas o que eu quero que vocês entendam? Eu tô olhando neste momento um funil, em que eu tenho etapas muito bem definidas, e que no final desse processo eu vou ganhar essa negociação ou perder essa negociação. Quem já trabalha com CRM hoje já conhece muito bem isso aqui, já conhece muito bem CAPS. Então, quando a gente... Eu vou voltar para cá para minha representação, porque eu gosto de rabiscar as coisas. Quando a gente está falando de fases do funil de vendas, eu estou falando de uma jornada do cliente e ou de uma régua de atendimento. Então, o funil mais clássico que a gente vê, né? Eu vou ter, por exemplo, o meu primeiro contato aqui. Então, a pessoa respondeu o formulário de anúncio ou o que for ali, eu tenho ela para cá que eu vou fazer o meu primeiro contato. Eu passo para uma qualificação. O que é uma qualificação? Eu basicamente vou entender, em contato com essa pessoa, com essa oportunidade e tudo mais, se ela tem um fit, se ela se conecta com o meu negócio, se eu consigo atender essa pessoa, se ela está numa região que eu consigo atender, se ela está procurando algo que eu oferto. Então é um momento que a gente vai entender se essa oportunidade ela é válida, se a gente vai conseguir seguir com ela ou não. Posso partir para cá para uma apresentação ou para uma reunião em que eu vou coletar mais detalhes, em que eu vou entender, em que eu vou gerar valor, em que eu vou gerar encantamento. E não se apeguem necessariamente a essas fases, tá, pessoal? Isso aqui vai mudar de negócio para negócio, mas, para exemplificar, a gente entra nessa. E, pô, eu saio dessa reunião ali e eu entro numa negociação, por exemplo. Eu vou fechar meus últimos detalhes para a gente iniciar a prestação do serviço. Vai ser, geralmente é nesse momento aqui que a gente escuta, eu preciso ver com tal pessoa. Ou que a gente fala para
vendedores no geral ali, que, pô, preciso confirmar, preciso conferir, preciso botar na ponta do lápis. Então é nesse momento aqui que a gente está olhando, o momento de negociação ali, depois que eu já entendi que a pessoa tem conexão com o meu negócio, que eu já demonstrei valor, eu já entendi que funcionaria, já entendi qual vai ser a prestação de serviço e tudo mais. E no final dos dias ali, a gente está fechando essa negociação para finalmente entrar no ganhou. Então entrar ali num negócio fechado, num cliente novo. Essa é a ideia da gente estruturar esse processo de vendas em grandes marcos, em grandes etapas ali. Por que eu faço isso? Por que eu... Porra, no final do dia, eu sei que eu tô atendendo aquela pessoa, tô conversando com ela no WhatsApp. Por que eu vou... Um monte de coluna? Quando a gente tá falando de jornada do cliente, a gente ganha algumas coisas quando a gente faz isso. Vou até tirar aqui o pré-vendas e vendas. A gente ganha algumas coisas quando a gente faz isso. E essas coisas que a gente vai ganhar, essas métricas são importantes, elas vão ser as minhas conversões entre fases do funil, a minha conversão geral, meu ciclo médio de compra, minha taxa de perda por fase, meus motivos de perda por fase, minha taxa de conversão por vendedor ou atendente e meu ticket médio. Todas essas são informações ali que são cruciais para a gente começar a entender onde é que está o problema. Então, se eu começo a ver, vamos pensar no seguinte cenário junto. Eu tenho uma campanha no Google que me gerou uma oportunidade. Me gerou uma oportunidade. Eu entrei em contato com essa oportunidade. E eu vi que essa pessoa é de outra cidade, que eu não atendo. De uma cidade que eu não atendo. No final do dia, o que a gente está olhando para cá? Eu tive uma campanha que me custou dinheiro. Reduzir um pouquinho isso aqui. Que me custou algum certo dinheiro, porque eu gerei uma oportunidade, as pessoas responderam o formulário e tudo mais. Eu apliquei força de vendas e eu entendi que eu não ia conseguir atender essa pessoa. E não importa o nível de atendimento, não importa o que eu fale ali, ela está numa cidade que eu não atendo. Então a gente vai perder essa pessoa numa fase de qualificação. Uma fase que eu estou entendendo exatamente se eu consigo atender a pessoa e se a pessoa consegue ser atendida por mim. O que vai acontecer? Nessa, eu já começo a entender que a minha conversão entre fases do início do meu processo, dos meus primeiros contatos, para o meio do meu processo, da apresentação de valor e propostas e tudo mais, ela está baixa. Pode estar baixa. A minha conversão geral, se eu começo a ter, dentro do meu funil, uma perda muito alta no topo, também vai estar baixa. O ciclo médio, não dá muito para dizer, né? Baseado só nesse caso. Minha taxa de perda por fase, aqui ela vai estar alta. Meu motivo de perda por fase vai estar vinculado por isso também. E meu ticket médio ele vai ser afetado por esse caso. Então o que acontece? Quando a gente pensa numa estrutura de funil, a gente está pensando nesses 3 grandes momentos. Então eu vou fazer para cá, fazer em branco.
está pensando nesses 3 grandes momentos. Em que eu tenho no meu topo, meio e fundo de funil. Topo, meio e fundo de funil. O topo de funil, ele serve exatamente para a gente entender esses pontos. De onde veio, o que procura, se eu consigo atender, se eu não consigo, exatamente ali como funcionaria, se tem espaço para trazer mais um, se eu não tem um conflito de interesse, se eu não tem nada nesse sentido. Quando eu olho pro meio de funil, eu estou olhando para o meu lado de aprovação técnica, o meu lado que eu consigo acolher a pessoa e mostrar que eu consigo atender ela nesse sentido, e para geração de valor em cima do que eu estou fazendo. No meu fundo de funil, eu estou fechando condições comerciais. Estou fechando ali o que eu preciso de negociação para de fato fazer esse fechamento, para de fato trazer essa pessoa como cliente para dentro de casa. E nas 3 eu vou ter essas informações que são extremamente relevantes. Se eu estou olhando para esse caso, que eu estou perdendo muita gente aqui por esse motivo, que eu não consigo atender, eu estou vendo minha conversão de topo para meio de funil, nossa senhora, que topo para meio de funil, com uma conversão baixa, uma taxa baixa de conversão aqui dentro. E qual que é o problema disso? Primeiro que a gente não quer que o nosso funil ele seja um funil por si só. Que ele seja nesse formato aqui. Porque pensa, gente, no final do tempo, eu tô perdendo todo esse percentual de pessoas aqui. Pra eu chegar num fundo de funil pequeno aqui dentro. Isso a gente fala de pipeline também, né? Pipeline é um cano reto. Então o que a gente quer? Que esse funil ele seja o mais perto ali de uma linha reta. Então, quando eu perco essas pessoas logo no topo de funil, eu estou voltando a falar sobre o target na geração. Estou voltando a falar sobre o público-alvo que foi atingido pelo meu anúncio, que foi atingido ali pela ação que eu fiz, ou em outros casos, até pela imagem que eu passei ali dentro da minha rede social, por exemplo, que não deveria ser aquele público-alvo, muitas vezes. E a forma que eu vou saber disso vão ser os motivos de perda. Vão ser, para cada vez que eu descartar uma oportunidade, pelo motivo que for, eu atrelar para ela um motivo. Vamos entrar um pouquinho mais no visual aqui. Eu vou voltar pro Mosquite, aqui eu estou numa base de testes, então não liguem para qualquer nome bizarro que vocês encontrarem, como por exemplo o negócio Legião Urbana, aqui, ou o negócio de 020. Mas qual que é o ponto? No momento que eu perder uma oportunidade para cá, eu quero saber exatamente, na minha visão de funil, em que momento eu estou perdendo, então em qual das etapas eu perco essa pessoa, quanto isso representa em taxa de perda por fase, e também eu quero saber exatamente quais são meus motivos de perda. Porque se eu estou vendo, logo de cara, como maior motivo, achou o nosso valor alto, e deixa eu dar um zoomzinho aqui, o pessoal que tá no celular, achou o nosso valor alto, ou fechou com concorrente, ou fora do perfil de compra, eu tenho tanto que voltar essa informação do marketing para eu entender que talvez esse não seja o perfil que eu devo atingir. Mas também, se eu estou olhando para achou nosso valor alto e fechou com concorrente, o que eu não estou fazendo, ou o que eu estou fazendo de errado durante o atendimento dessa pessoa, que meu concorrente está me ceifando. São informações que, quando a gente está olhando estrategicamente para o processo comercial, e é muito fácil a gente pensar eu gosto sempre da imagem do vendedor médio, né? Aquela pasta de couro embaixo do braço, assim, aquele calor de 40 graus e o sorrisão no rosto e muito gel na cabeça. Cara, se eu pensar nessa visão quando eu pensar em vendas, eu tô perdido. Porque aqui a gente está falando da área que traz receita. A gente está falando da área que de fato vai trazer ali as oportunidades para a gente trabalhar, vai trazer ali os clientes para a gente atender. Então, quando eu começo a entender essa relação de motivos, fica muito claro o que eu preciso trabalhar. Se eu começo a olhar para as minhas taxas de conversão aqui no funil, e aí, até explicando esse relatório que a gente está vendo, tenho cada uma das etapas do meu funil,
Então, no meu caso aqui é novo, para qualificação, para proposta, para o fechamento, para o ganhou. Tenho meu ticket médio aqui no canto, meu ciclo médio de vendas aqui, e minha taxa de conversão geral aqui no canto. Quais são essas informações que eu estou vendo? Que eu sei que nesse período que eu filtrei, a gente teve 79 oportunidades que entraram no meu funil. Dessas 79, 40 ainda estão na primeira etapa. Ainda estão aguardando algum tipo de atendimento ali. Em novo, nessa minha primeira fase, 2 negócios foram perdidos. Então eu estou perdendo 2,5% dos negócios aqui. E minha taxa de conversão de novo para qualificação, ou seja, o percentual das oportunidades que chegaram para eu trabalhar, que avançaram no funil, é só de 46%. Então, tudo que eu botei em esforço para gerar oportunidade, tudo que veio de relacionamento, tudo que veio de anúncio, tudo que veio de rede social, 50% ou tá parado ou se foi. Já tem um primeiro problema. Quando a gente começa a olhar, mesma coisa para cá. Desses 79, menos 40 que ficaram, que ainda estão aqui nessa fase, menos os 2 que foram perdidos, me restam 37 negócios que avançaram no meu funil. Sim, Vitor, a gente também tem conexão com a Octadesk para cá. A Octadesk é uma ferramenta de omnichannel ali que Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo isso fica centralizado em conversas e até já entro um pouquinho mais nessa ali para te mostrar que tudo fica sincronizado aqui dentro no final do dia. Mas no geral, a gente sabe que eu tenho um volume que entrou nessa fase para ser trabalhado, um volume que permaneceu nessa fase, que não avançou no funil ainda e está em andamento, e eu sei exatamente em qual momento eu estou vendo o maior número de perdidos. Então, quando a gente olha para esses números, eu estou falando que 27% de tudo que eu coloco em fechamento é perdido. E só 10% de tudo que eu trato como oportunidade é ganho. Quando eu estou analisando essas informações, eu tenho 2 pontos aqui que me chamam muita atenção. O primeiro é que metade do que entra nesse funil não sai da primeira fase, não tem ali um contato próximo, e que 1/4 do que entra na minha fase de fechamento é perdido. Não avança também. Então a gente começa a entender ali os motivos que levam a isso e a gente começa a analisar o processo como um todo. Então, voltando para cá. Por que eu comecei a falar nesse papo sobre origens? Porque se eu tenho uma noção que em buscas pagas no Google, na campanha institucional, eu coloquei esse mês, por exemplo, 10 mil reais de investimento, eu preciso saber quais são as oportunidades. Eu preciso, no final das contas, entender qual foi o meu retorno no investimento. Eu preciso que essas informações estejam claras. Eu preciso saber que, dessas oportunidades que eu gerei em campanhas pagas este mês, e que 50% não saiu do começo do funil aqui, que tantas são dessa campanha. Eu preciso conseguir identificar facilmente se é um problema na forma que eu estou fazendo campanha, se é um problema na forma que eu estou qualificando essas pessoas, eu estou atendendo, se é uma demora no atendimento, ou se é um problema na forma que eu estou tratando. Andressa, nesses casos, eu recomendo uma integração aqui com o Mosquite, que é a forma mais comum também. Tanto se você tiver uma ferramenta que faz geração de leads ali, então, olhando para, por exemplo, um RD Station, ou HubSpot, ou o que for ali em cima disso, você consegue fazer que elas se comuniquem, mas, no geral,
mesmo que não tenha, que seja uma campanha direta do Facebook ou direto do Google ali, de trazer isso para cá usando o integrador para já chegar cadastrado, para não ter esse retrabalho. E já chegar ali, por exemplo, com esse campo de origem preenchido. Seja num nível mais genérico, que nem eu tenho aqui, então, por exemplo, só Google, ou seja, quebrando isso de várias partes. De integradores, a gente tem conexão tanto com Pluga, Zapier e Make. E mesmo que, às vezes, tem o pessoal que usa o N8N, né, mesmo que seja um desses, a gente tem total suporte para estar ali no meio com a API pública. Então, assim, se tu usa Mosquito hoje já e tá com alguma dificuldade nisso, dá uma chamada pra gente ali no suporte que eu te conecto com o meu implantador técnico e te dá uns toques. Pra te ajudar nesse processo mesmo. E para quem não quer se preocupar com isso de forma alguma, assim, que é só falar, resolve aí pra mim, a gente também tem um serviço de integrações ósseas. Ah, legal, legal. Mas massa. Então, pô, Claro, claro, Vitor. Acho que até entrando um pouco mais nessa noção, a gente começa a olhar para esses cenários, para essas histórias e tudo mais em escala. E quando a gente sabe exatamente em qual momento a gente está tendo esse problema no processo comercial, a gente começa a pensar em solução. É muito fácil a gente falar, puta, eu tô perdendo sono com o comercial, não está indo, não está gerando negócio, tá trabalhando, mas não está conseguindo trazer ali. Mas se a gente não sabe dizer exatamente em que momento isso tá, a gente não consegue lidar. E aí vira aquele cenário que a gente começa a dar tiro no escuro, a gente começa a tentar de todo lado, tenta 10 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas não sabe onde está o problema. Não sabe o que funcionou, o que não funcionou. Então, quando a gente fala em CRM, a gente tá falando ali eu vou centralizar as conversas de WhatsApp aqui. Eu vou te lembrar que você tem que falar com essa pessoa. Eu vou te falar que ele tá atrasado. Eu vou te falar que você já mandou essa proposta. Essa aqui é a proposta que você mandou. Esse aqui é o documento que ele mandou de volta. Eu vou te falar todos esses pontos. E esse é o ponto que toda ferramenta de CRM, eu tô nem falando de Mosquite agora, que, na boa, 2 minutinhos de Google, vocês vão achar 20 concorrentes meus. E todos vão fazer isso. Garanto pra vocês. Mas quando a gente fala mais estratégico da coisa, a facilidade de trazer essas informações para dentro do Mosquite, de lidar com elas e tudo mais, é dor de cabeça em outros lugares. Então, no final das contas, se eu botar um CRM dentro de casa, eu vendo mais? Usar bem, sim. Se não, a pandemia resolve. Beleza, gente? Esse é o planejado para hoje. E aí, eu quero ouvir de vocês aí também um pouco. Se eu tava muito longe, final do dia na segunda aí também, minha cabeça às vezes ela entra numas viagens aí. Posso falar uma experiência que eu tive esses dias? Claro. Minha área é previdenciária, né? E para eu dar continuidade no lead que vem, no cliente, o que eu percebi? A minha grande dificuldade, somente essas pessoas, quando você falou, ela de Cuiabá e Várzea é grande, e Rondonópolis é aqui no Reduto. Mas quando é muito Mato Grosso, que já me procurou muitas pessoas, para você entrar no extrato de CNIS da pessoa, que é o documento mais importante, eu tenho que entrar no aplicativo da pessoa. Mas eu não entro, eu não deixo ela enviar senha, tá? Sem eu mandar um documento para ela me autorizar. Então, quando eu estava falando isso e mandando esses documentos, hoje, como tem muitos golpes, doutor Ferri, né? Isso. E os clientes sumiam. E outra coisa que eu percebi, sabe aquela mensagem automática? Bom dia, eu sou Marilza Castro, escritório e tal. Eles ficavam mudos. O que eu comecei a fazer? Peguei o celular. Bom dia, seu fulano. Tudo bem? Aqui é a doutora Marilza, do escritório tal. Eu sei que o senhor não me conhece. Aí, o atendimento começou a fluir.
Você entendeu? Totalmente. Parece que quebrou aquele gelo de mensaginha, né? E aí eu comecei a fluir e fechar até contrato. E o Sim, pessoal que é daqui da minha cidade estão começando a vir no escritório. Então, quando é muito longe, igual o doutor falou mesmo, eu não sei se eu consigo atender essa pessoa, porque ela é lá bem distante do Mato Grosso. Uhum. Então, a nossa dificuldade no escritório é essa, dos anúncios que estão chegando. E o ponto nisso é que, pô, ali a pessoalidade, ela tá muito presente no mercado de vocês. Então, da pessoa não sentir ali que, pô, ela já tá no momento de, às vezes, que ela não tá um pouco desesperada ali e tudo mais, vai procurar, clicou no anúncio, chegou e toma aquela mensagem fria do automático, toma aquela mensagem genérica, no final das contas. Na verdade, ajuda muito nisso. E quando a gente entende que, pô, essa pessoa tá numa região que eu não consigo atender, que é muito longe. Mais do que a gente só falar de, pô, sinto muito, não vai dar pra gente seguir e tudo mais, vem da gente levar essa informação de volta pro marketing, de uma forma estruturada, pro marketing falar assim, viu, nessa região aqui eu não consigo atender, não me gera mais lead dessa região. Entendi. Eu posso escolher, então? Sim, porque sempre quando a gente está falando de anúncios ali, a gente costuma falar muito de públicos semelhantes. Uhum. Então, basicamente, eu digo que desse grupo que eu fechei o negócio, desse grupo que virou meu cliente e tudo mais, eu quero mais pessoas parecidas com essas. A gente pode entrar um pouquinho, tá, Kátia? Vai ter mais coisas ali voltadas para isso. Eu tenho ali essa volta da informação. Então, pô, quero mais pessoas que têm esse perfil que você me trouxe. Ou então, eu quero menos pessoas que têm esse perfil aqui que eu não consigo atender. Entendi. Que legal. Legal? Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada de perguntas e eu entro um pouco mais a fundo em Mosquite de tipo, funcionalidades e automações e coisas que são legais ali nesse sentido. Tá? Ferri, o Vitor quer perguntar. Pode falar, Vitor. Tá no mudo ainda. Dá para ouvir aqui agora? Agora sim. Peri? Isso. Boa noite, irmão. Belezinha aí. Na hora certa. Para não falar que todo Tá dando uma cortada no áudio. Eu vou pegar só o fone rapidinho. Vou tomar minha aguinha aqui. Pessoal, se mais alguém quiser perguntar, pode ir levantando a mãozinha que a gente vai seguir na ordem. Olha, Julia, assim, você tá num volume muito baixo de leads ali, se é uma não tem ainda uma noção muito clara de quantos leads chegam para cada origem, de uma previsibilidade, de quantas oportunidades vão entrar no meu processo e tudo mais, pode ser que tu consiga esperar um pouquinho mais para trazer o CRM para dentro da operação, assim. Se ali já começa a olhar para, já está às vezes colocando dinheiro em geração de oportunidade, já está colocando um esforço maior nisso, ou está precisando escalar mais o negócio, aí entra mais. Aí é um bom momento assim para crescer certo. Aí agora conseguiu o fone, Vitor? Alô, tudo bem? Agora sim. Agora. 100%. E aí, meu amigo, beleza? Na paz? Boa noite. Tudo certo por aí. Irmão, acredite se quiser. Eu estava hoje mesmo já procurando uma plataforma dessa,
de CRM, Legal. e por isso que eu te fiz até uma pergunta. Isso apareceu na hora certa. Eu te fiz uma pergunta sobre se por acaso a ferramenta, ela, por exemplo, ela consegue centralizar todos os meus canais, por exemplo, Instagram, TikTok, Facebook, para cair no comercial. Ela faz isso? Hoje a gente tem esse contato conjunto com a Octadesk. A Octadesk é uma ferramenta oficial de WhatsApp e tudo mais. Sim. Você consegue tanto estruturar bots de atendimento, quanto também ter as conversas centralizadas por aqui. Legal. E aí, esse bot ele não precisa mandar a mensagem necessariamente, mas ele pode ser estruturado para já fazer todo o cadastro aqui dentro do Mosquite. Então, Sim. eu tenho o exemplo da minha negociação com a Ludmilla aqui. Foi cadastrado automaticamente, porque me mandou uma mensagem no WhatsApp. Sim. E eu tenho todo o histórico de conversas WhatsApp com essa pessoa aqui. Sim. E Então, Felipe, mesma coisa para WhatsApp e Instagram. Ali. e uma pergunta, por exemplo. Eu fazendo parte ali da empresa de vocês e tudo mais, eu teria ali no começo um acompanhamento, alguma coisa assim, só para eu sentir como seria a implementação e tudo mais? Sim, hoje basicamente, todo contrato, toda assinatura nova com o Mosquite ali, ela conta com a implantação do Mosquite. Então, ali são 5 reuniões com a nossa equipe de implantação, exatamente para fazer todo um mapeamento de como está funcionando, estruturar sistema, treinar a equipe de como usa e tudo mais. Assim. Sim. E minha última pergunta aqui, que eu fiquei muito curioso, que era isso que eu queria fazer, essa pergunta, era que, irmão, por exemplo, ela tem um dashboard mais aprofundado, tipo assim, na questão, eu vi ali que algumas métricas, né, que ali seriam meus indicadores, né, meus KPIs, para que a gente aqui no escritório, a gente está no processo de escala, e tudo que você Legal. falou ali, cara, aborda bastante do que a gente quer, entendeu? Por isso que eu fiquei bem interessante. Bem Legal. interessante, entendeu? Aí seria só essas perguntas mesmo. Mas ela aborda tudo isso que eu falei? Cara, sim, olhando ali para dashboards, basicamente qualquer informação que for filtrável ali, você vai conseguir trazer algum tipo de indicador para cá. Então, basicamente, na criação disso é bem tranquilo de montar. Eu tenho um exemplo aqui de algo um pouquinho mais estruturado, então, pô, negócio sem interação, peso na carteira, por aí vai, mas algo que a gente consegue trazer se eu tenho qualquer informação dentro da negociação, eu consigo puxar ele num novo widget. Então, vou copiar aqui exemplo. Sim. Ô, Larissa, travou a impressão minha? Eu acho que não, Vitor, só um minutinho. Eu acho que ele caiu, sim. Um minutinho. Não, beleza. Voltou. Aí. Perdão, pessoal, a internet aqui não tá me ajudando muito bem, não. Agora vai. Vai? Legal. Então, aqui um exemplo de criação de um indicador no dashboard. Eu tenho basicamente qualquer informação de uma negociação ali que esteja vinculada. Legal. Aqui a gente tem vários campos personalizados aqui que eu posso trazer, né? Sim. Então, tudo isso já fica muito centralizado para a gente montar esses indicadores, relatórios e puxar isso para aquela coisa. Quando a gente está olhando para a escala, muito provavelmente vocês estão crescendo em vários canais diferentes, tentando várias estratégias ao mesmo tempo, e segmentar essa base para entender o efetivo ali de cada uma dessas estratégias é um ponto importantíssimo. Então, tanto indicadores, para a gente ter uma noção do lado mais operacional da coisa, quanto é que eu estou atendendo, quanto é que isso está trazendo, quanto é que está trazendo de receita e tudo mais, até nesse lado mais refinado. Às vezes até, uma coisa que a gente, na minha equipe de prospecção ativa, a gente testou recentemente, foi tenho 2 abordagens diferentes que eu estou testando para entender qual que vai ser. Então, o negócio, eu vou marcar que esse negócio vai ser abordagem A. Em cima disso, eu quebro o relatório das 2. Ô, Feri, agora uma que surgiu aqui na minha cabeça aqui agora, atualmente, foi o quê? Por exemplo, não sei se ela faria o quê? Lá no nosso Instagram, aqui do escritório, a gente observou que entra muita gente seguindo a gente, né? Aí tem aquele funil de social selling e tudo mais. No caso, essa ferramenta, ela aborda essa questão de automação do Instagram ou não? Cara, no Instagram, não. Ali,
A parte conversacional aqui, ela vai começar a partir do momento que você receber uma mensagem, ou uma resposta de stories, ou coisas nesse sentido, olhando para o Instagram ali, para começar esse processo de ou bot ou ação humana em cima disso. Então, Entendi. aqui, tanto olhando para a ferramenta do Mosquito e tudo mais, a gente está olhando muito mais para a parte da venda consultiva do que necessariamente o que acontece antes disso. Legal, top demais. Legal? É. A Cati tinha comentado ali isso, então o treinamento, a implantação ali começa a partir de 3 acessos de fato, tá? Tá chegando mais algumas perguntas. Por onde chega as mensagens nesse CRM? Regiane, aqui pelo módulo do conversacional, tá? Então aqui por cima tu consegue alterar isso, aqui, e aí eu já tenho minha relação das conversas para cá, os meus infinitos testes, eu tô numa base de teste por aqui, né? E aí todas essas mensagens já chegam por aqui. Áudio, figurinha, tudo mais. Legal? Então isso já consegue trazer para cá. Então, Andressa, o CAC necessariamente não. O que tu vai conseguir trazer é uma das componentes e vai ser de fato quanto que foi fechado e quanto entrou de receita em cima disso. Então, ainda vai entrar no cálculo ali o custo que tu colocou em Ads, né? Se estiver rodando por Ads, é claro, ainda vai entrar em cálculo ali o volume total de oportunidades geradas e tudo mais. Então, nessa componente, tu vai conseguir a partir do momento que está trazendo para cá as informações de onde que veio, onde que você tem que ter lá. Então, tanto quando a gente fala de ROAS ali, né, Return on Ad Spend, ou de CAC, nessas métricas, a partir do momento que eu consigo segmentar minha base para cá, eu consigo olhar para esse número como um todo. Show. Perfeito. Pessoal, mais alguém quer aproveitar e tirar alguma dúvida, fazer mais alguma pergunta para o Ferri? Vamos dar uma passadinha ali no... Isso. Exatamente. Então, essa componente do investimento vai ser a que não vai ver aqui dentro do CRM. Perfeito, Querem... Ferri. Você quer passar mais alguma coisa? Você já encerrou a apresentação? Eu tô pelo pessoal agora, se querem que eu dê uma passadinha ali pelo lado mais usabilidade, mais ali olhando para comunicação, às vezes dentro do CRM e tudo mais. A DVBox, se eu não me engano, eles vão bater ali mais em acompanhamento de processos e tudo mais. É mais voltado Mas para eles têm... gestão. Eu vi bem por cima ali que eles tinham módulo do CRM, mas eu não sei dizer ali o quão competitivos são. Sim, geralmente a gente não costuma ver muito, até olhando para o pessoal ou saindo de lá ou saindo daqui para ir para lá. Assim, então não sei. O pessoal já trouxe ali. Maria Clara, Olá, tudo bem? tudo bom? Boa noite. Então, essa questão do CRM, né, como a colega falou antes, eu sou previdenciarista. Como fazer o CRM, ok. Agora me diz uma coisa, com relação à automação. Você, pela experiência, você acha que esse nicho dá certo a automação? Depende muito do grau de personalização. É um pouco do que eu comentei até com a Marilza ali. É um mercado ali que o relacionamento ele vale muito. Então, se eu não consigo ter bons dados para escolher como é que eu vou automatizar isso, acaba que eu fico genérico e eu não consigo criar esse vínculo. Então, o que eu olharia mais? E aí depende muito... Essa relação vai depender muito do volume e tudo mais. Eu posso criar uma automação aqui a qualquer momento para por exemplo, quando entrar numa fase que eu disparar uma mensagem no WhatsApp via Octadesk. Então, via o módulo conversacional aqui dentro, eu já mandar isso direto. Posso fazer? Com toda certeza. Se isso vai ser efetivo ali ou não, ou se eu vou conseguir atingir um grau de personalização ideal em cima disso, vai depender muito das informações que eu tenho aqui dentro e de como que isso vai chegar no meu lead ali. Se eu consigo trazer para cá, ao invés de enviar esse WhatsApp direto, eu criar uma automação para lembrar a pessoa que está no atendimento de escrever e mandar essa mensagem, já fica mais legal. Até porque eu consigo a qualquer momento, aqui dentro do Mosquite, peguei justo um contato que não tem telefone.
Aqui. Eu iniciar essa conversa pelo WhatsApp por aqui e até usar ou um modelo de mensagem, criar alguma coisa em cima disso, ou até aproveitar para escrever uma mensagem. Então, eu posso comparar o Mosquite com, não sei se você pronuncia o nome certo, o Oceller, que ele tem ele adapta o WhatsApp, faz o CRM. Eu não conheço, para ser sincero, então não consigo fazer uma comparação Porque já direta ali. apareceu tanto sistema, a gente sai testando um e outro para ver se. Esse eu gostei, porque ele já traz o WhatsApp e aí ele já faz o próprio CRM. Então, quando o lead chega, a gente já consegue fazer o funil lá dentro. Entendi. Então, é o ponto. Geralmente, quando vai parecer muito que eu tô tentando vender a minha, tá? Mas não é esse o caso. Quando a gente mas é legal. Para fazer muitas coisas diferentes ali, geralmente é o que a gente chama de pato. Ele anda, ele nada, ele voa, não faz nada direito. Então, oh, meu Deus. Tem que ter um pouquinho de cuidado. Só uma coisa das mãos levantadas ali, o Digisac não, o Digisac vai focar só no conversacional ali. Pode, se eu não me engano, até tem alguma coisa voltada para estágio de atendimento, mas vai ser mais para o conversacional da coisa, menos para o lado funil, conversões, motivos de perda e tudo mais. Tudo bem, então, obrigada. Nada. Letícia, pode perguntar. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Bem? Boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada e, na verdade, sou bem nova na mentoria, né? Estou ainda bem no iniciozinho. E eu já tive contato também, até um colega aí citou o ADV Box, que eu consegui entender muito bem como funciona. E aí, só para ilustrar, né? Não estou querendo assim comparar, até porque eu estou querendo realmente entender o Mosquite. O Mosquite, ele acompanha desde da chegada da lead até a conclusão, e passa também pela questão de, vamos lá, fechei o contrato, gera ali o acompanhamento processual, se for uma questão de processo, por exemplo? O que a gente vai tratar para cá são basicamente processos acompanhados para um gerenciamento ali dessa oportunidade depois. Então a gente não vai entrar num processo existente ou algo nesse sentido, da mesma forma que um software jurídico faria, que vai ser para acompanhamento de processos e tudo mais. O que a gente se propõe a entrar aqui mesmo depois de um contrato fechado, são de acompanhamentos que precisam ser feitos ou pela uma pessoa de atendimento, ou pelo vendedor, ou até pelo próprio advogado, mas que não necessariamente estão dependendo ali desse lado. Faz sentido? Então, até trazendo para cá, por exemplo, todo o trâmite de documentação que eu preciso depois do aceite no contrato. E aí eu tenho que coletar documento, tenho que assinar mais alguma coisa, eu tenho que puxar para cá, eu já fechei a negociação, mas eu tenho todo esse trâmite que vai rolar em back-office, por exemplo. Então, a gente se propõe a acompanhar nesse lado. Então, o escopo ali do Mosquite, o nosso foco, ele está bem voltado para esse momento de comercial e até, se precisar de algum acompanhamento depois disso. Entendi. Então, vamos dizer, ele chegou até a etapa de fechamento de contrato, a documentação está ok, pronto, aí encerrou a utilização dele por enquanto. Entendi. Isso aí. E ele tem, assim, por exemplo, ele é alimentado por alguém onde ele mesmo detecta quais os documentos, ou é uma pessoa que vai lá, analisa e diz, falta procuração, falta documento de identificação, como é que funciona? Então, a forma que eu recomendo é de ter uma automação aqui no meio, que vai, por exemplo, listar quais esses documentos são necessários. Então, por exemplo, ou eu tenho dentro de uma área específica ali um campo que vai me dizer de qual área aquela pessoa é, e eu trazer para cá, por exemplo, uma atividade, coleta de documentação, eu ter a lista de documentos aqui. Toda vez que alguém entrar aqui na minha fase de proposta, vai aparecer para a pessoa que está atendendo, coleta esses documentos e anexa aqui dentro. E aí na própria ficha aqui do Mosquite, para se colocar, consegue adicionando os arquivos, propostas e tudo mais.
Então tudo isso fica centralizado para cá. Né? Não fica aquela de, putz, pega o WhatsApp, tenta baixar de novo, ver que a pessoa precisa mandar de novo, volta nisso. Então já deixa tudo para cá, cria ali atividade para lembrar a pessoa de coletar essas informações ou esses documentos específicos e já coloca para cá. Ou até uma dessas de criar uns checklists aqui em campus, né? De documentos a serem coletados. E esse checklist ele pode ser por tipo de ação. Então, por exemplo, uma ação de uso capião, eu já tenho lá o padrão, e aí toda vez que a lead chegar para essa demanda, ele vai automaticamente enviar. Isso. Já gerar alguma coisa ali para lembrar a pessoa, ou ter um checklist ali de fato. Então tudo isso já acaba ficando centralizado ali. E até quando a gente tá. O Vitor tinha comentado ali numa etapa de escala, né? Pô, tem pessoas novas, pessoas que às vezes não tiveram contato nenhum com o jurídico, que estão chegando agora, nesse mundo todo. Se a gente tem uma ferramenta que está ajudando essa pessoa, que está pedindo informação no lugar certo, ou que está entregando o que ela precisa fazer, eu tenho o processo é muito acelerado ali de onboarding dessa pessoa. Então, nesses pontos também entra ali. Então, seria assim, um momento de contratação ideal é no momento que as leads estão chegando e estávamos assim, sobrecarregado e a pessoa não consegue mais gerenciar. Eu digo isso porque eu ainda estou no início, né? Então, assim, pelo que eu vi, não seria o momento ideal ainda de fazer essa contratação. A gente costuma olhar ali, no momento que a gente tem 2, 3 pessoas trabalhando junto, e eu já preciso. É aquela coisa, né? Quando a gente está sozinho, acaba que você sabe o que está acontecendo. Você, às vezes, separar para anotar isso, vai consultar depois e tudo mais. Mas, pô, final do dia, uma correria maluca. Eu acho muito difícil chegar aqui e começar a movimentar a galera, falar que isso aqui tá em fechamento, aconteceu tal isso, mandou tal coisa, marcar ali, colocar ali um anexo, algo nesse sentido, esse pessoal todo. Entendi. Mas quando a gente já tem ali a gente começou a formar uma equipe, tá trazendo pessoas para ajudar e tudo mais, e aí, além dessas demandas que já são do dia a dia, a gente tem esse lado de eu preciso gerenciar essas pessoas também. Elas estão trabalhando ali no meu nome e tudo mais. É o momento exato ali, porque a gente está olhando para tudo que as pessoas fizeram. A gente está olhando para a qualidade, a gente está olhando para como que elas estão fazendo, para como que elas deveriam fazer e tudo mais. Então, a partir do momento que a gente tem um pouco mais de escala ali dentro da equipe, um pouco mais de escala ali dentro do volume de oportunidades e tudo mais, vale a pena colocar um CRM ali com o custo-benefício de colocar um CRM é maior. E aquela coisa, primeira semana, primeiro mês ali vai ser uma trabalheira absurda. E é uma coisa de rotina nova, se acostumar, ferramenta nova, onde que eu clico, onde que eu vou, e aí entra nessa. Mas aí, a partir do momento que passou disso, vamos que vamos. Obrigada. Nada. Vivian, pode perguntar. Boa noite a Boa todos, noite. tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou com um livrinho aqui de dúvidas, Calma, mas eu vou ser breve. Vamos lá. Você passou aí uma tela anteriormente que você usa o WhatsApp dentro. Esse WhatsApp é chatbot? Ele tem aquelas respostas automáticas, automatizadas, ou tem que ter uma pessoa mesmo conversando nesse momento aí? Você tem as duas opções. Então eu vou até. Desculpa, você repete aí para mim, não ouvi não. Oi? Alô, alô? Oi, estou ouvindo agora. Achei que a minha internet tinha ido de novo. Você tem duas opções. Olhando pro. A gente tanto pode olhar para esse lado de ter o WhatsApp dentro da ferramenta, e aí a gente está falando, pô, chatbots e tudo mais, e funcionando isso numa ferramenta que é permitida pelo WhatsApp, que não gera ali banimento de número, nada nesse sentido. Ou então, pô, às vezes a gente não precisa de todo um ferramental desse para eu lidar com meus clientes ali, que eu estou falando no WhatsApp. E aí, nesse caso, a gente pode falar também pelo Mosquito Boost. O Mosquito Boost é uma extensão do navegador, que no momento que eu abro o WhatsApp ali, ele vai me mostrar, vai me trazer ali informações do CRM. Então, eu posso até... Deixa eu só... Não estava preparado para falar de Boost, então deixa eu só fazer uma coisinha aqui, senão eu vou vazar meu WhatsApp na videoconferência. Pera aí, rapidinho.
Boa. Agora sim. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui com vocês. E aqui eu tô no meu WhatsApp Web. Então eu entrei ali no web.whatsapp.com, tô com o computador aberto, e a gente já vê aqui na parte da direita o Mosquite Boost, que é a nossa ferramenta companheira do WhatsApp. Então o que acontece? Eu vou acessar minha conta aqui. Ferri, essa Oi. partezinha aqui onde tem essas horas, 20:08, 20:00, é esse aqui que é o Mosquite Não, que você falou? aqui eu tô dentro do meu WhatsApp normal. Hã? Onde que é o Mosquite que você falou? Aqui nessa parte da direita. Então esse é o Mosquite Boost. Eu não tô vendo, não. Aqui não tá aparecendo. Tá aparecendo só o WhatsApp pra mim. Pra mim tava aparecendo. Tava aparecendo? Peraí. Sim, no De novo cantinho. aqui. Vamos ver se vai. Essa parte aqui? Alô? Parte branca agora veio. Isso, perfeito. Então, o que acontece? O meu time de vendas gosta muito de falar que é um puxadinho do CRM dentro do WhatsApp. Então, como é que funciona? Logo de cara, quando eu entro numa conversa, eu já posso tanto procurar no meu Mosquite, se a pessoa já está cadastrada, ou se não tiver, cadastrar uma nova. Então, aqui eu estou no contato da Larissa, eu já posso salvar e cadastrar essa pessoa no meu CRM. E quando eu faço isso, a gente já está vendo que tem 13 mensagens que eu preciso carregar no CRM ali. Conforme eu vou falando com a Larissa, eu vou conversando e tudo mais, essas mensagens são sincronizadas com o meu Mosquite. Então, quando eu acessar de novo aqui, agora eu estou no meu Mosquite mesmo, eu acessar isso e a conversa for sincronizada, eu já consigo ter todo o meu histórico de WhatsApp sincronizado aqui. Então, tanto no lado que, pô, eu quero ter um chatbot, eu quero ter todo esse processo, eu quero automatizar meu atendimento, eu quero... Show de bola. A parte conversacional aqui, ela vai entrar no lugar do teu WhatsApp de uma vez. Também nesse ponto de eu acho que o meu WhatsApp normal já me resolve, eu só quero facilitar ali a gestão desses contatos. Como é que eu faço? É com o Mosquite Boost. Já está aqui dentro do WhatsApp mesmo, já consegue criar novas negociações, criar novos projetos, criar novas pessoas, marcar ali de, pô, eu vou ter uma reunião ali com a Larissa, tal dia, tal hora, salvar isso e ter tudo sincronizado com o CRM. Então, são essas duas vertentes ali quando a gente fala de WhatsApp. Tá, e a questão de ser igual o chatbot, que eu tenho as respostas, ele vai conversando sozinho, sem precisar de um operador, isso não existe. Eu preciso de um operador da pessoa, preciso da pessoa estar ali teclando junto com ele. É isso ou ele tem as respostas automáticas? Não, aí entra no lado conversacional aqui. Eu acho que eu tô compartilhando a tela errada. Peraí. A tela tá branca, agora deu certo. Agora foi. Então aqui entra no lado conversacional. Então aqui é uma ferramenta parceira do Mosquite, que eu tô na mesma tela do Mosquite que eu consigo acessar. E o que acontece, eu ainda tô na tela errada. Peraí. Desaprendi, gente. Perdão. Enquanto você acha a tela, eu vou fazer outra pergunta, que eu acho que você responde junto. Eu posso usar em diversos computadores ao mesmo tempo ou tem que ser um de cada vez? Pode usar em diversos ao mesmo tempo ali. Ali cada usuário deve ter o seu próprio acesso. Assim, se as pessoas tentarem acessar o mesmo, ele derruba. Mas no geral você consegue pode ter... ser o mesmo número de WhatsApp? Ou não? Nesse cenário aqui, sim. Nesse, mas no outro, não. No outro, não. Então aqui, logo de cara, você já pode fazer validações, fazer perguntas, fazer caminhos condicionais em cima disso, enviar um arquivo, direcionar isso para inteligência artificial, fazer perguntas específicas com opção e tudo mais, definir horários de atendimento. Aí, olhando nessa série de chatbot, a gente tem
várias coisas ali que dá para entrar nessa. Tudo isso dentro desse conversacional, que não é na extensão do WhatsApp que você usa hoje. É de trazendo todo o teu WhatsApp para dentro do Mosquite. Entendi. Só mais uma coisa sobre esse ponto aí do chatbot, tá? Uhum. Quando ele acaba essas informações todas desse seu organograma aí, ele passa para um atendente, aí ele só passa para um por computador. Se tiver 3 pessoas ao mesmo tempo, cai. É isso, né? Não, nesse cenário aqui do bot, tem toda a opção de encerrar essa conversa, se não for se a pessoa não quiser continuar ali, por exemplo, ou de atribuir para um grupo de pessoas, que nesse caso aqui eu estou atribuindo para vendas, né, que tem algumas pessoas aqui dentro. Então o que acontece? Quando eu falo eu quero atribuir para o grupo vendas, eu tenho tanta opção de ter isso aberto, quem está disponível pega, ou de já atribuir isso para alguma pessoa. Então, assim, não, respeita essa ordem dessas pessoas aqui, primeiro vai para fulano, segundo para ciclano, aí vai. Então, isso fica a gosto do freguês. Ali. Aí, esse a gosto do freguês são vários números de telefone. Tudo no mesmo número sentado. Mas Então, um número só de telefone, ou eu preciso ter vários números de telefone, vários ramais? um número só. Um número só. Isso. Ah, As pessoas com excelente. aspectos diferentes chegam nesse mesmo número e já conseguem para cá ter essa visualização de quais são essas conversas, o que está acontecendo para cá. Entendi. Aí a segunda pergunta, ela está relacionada àquela automação que a colega perguntou sobre a lista de documentos, aquele checklist. Aquilo ali é uma pessoa que tem que alimentar o sistema, não é isso? Primeira vez, eu alimento o sistema uma vez e as próximas vezes não está rodando. Isso aí. Mas eu tenho que alimentar como eu preciso. Aí Isso. depois vai só marcando a entrega, que não foi. O usuário tem que fazer esse serviço. A máquina não faz sozinha, né? Não faz. Ali, o que você pode fazer, né? Você vai pensando ali que você tem esse parte conversacional também, é de, pô, eu vou criar um campo novo para cá, chamar de tipo, por exemplo. Eu vou colocar aqui uso campeão como uma das opções. O que eu posso fazer? Pensando nesse cenário que eu tô com o chatbot rodando e tudo mais. Eu posso criar uma automação para quando essa pessoa entrar numa fase específica, então, por exemplo, quando ele está aqui em fechamento, eu quero criar uma atividade para a pessoa que está atendendo o meu lead, para coletar documentos, e aí eu coloco para cá uma lista de documentos, e eu vou disparar um WhatsApp para a pessoa, para o meu lead, com uma mensagem já pré-definida. Por exemplo, o meu follow-up aqui. Só que eu só quero rodar essa automação quando o meu tipo ele for uso campeão. Se não for uso campeão, não quero rodar. Se for outro tipo, é outra lista de documento, é outra mensagem que eu quero disparar, é outro processo. Então eu recomendo fazer dessa forma, porque aí você tem o sistema para lembrar a pessoa do atendimento quais são os documentos que ela tem que coletar, que a pessoa vai coletar isso. E eu posso acelerar esse processo já mandando para a pessoa que eu estou atendendo, para o lead que eu estou falando. Eu preciso desses documentos aqui para de andamento. E aí eu não estou dependendo não estou dando muita chance também para o atendente errar. Uma dessas. O sistema já está falando, são esses documentos que você precisa coletar, dessa forma. Já avisamos o lead que ele precisa mandar esses documentos, fica em cima dele agora. Essa parte eu entendi. Tem mais, posso perguntar mais uma? A Elisângela é a próxima da lista, ela vai me bater. Mas eu vou tirar as dúvidas dela também. Vamos lá. Você falou dessa automação toda aí, que é o Mosquite, que é todo esse CRM, cadastro de clientes e tudo. Quantas pessoas você acha que eu preciso no escritório para estar trabalhando nessa parte? Você falou o seguinte lá no início da aula, do pedaço que eu peguei, né? Você falou bem assim, que eu vou fazer uma campanha, vou disparar, ela vai estar na rede e as pessoas vão entrar em contato com a gente e o Mosquite vai fazer esses filtros iniciais, não é isso? Uhum.
Quando desses filtros iniciais, eu vou precisar de uma pessoa para estar respondendo, porque quando começo um atendimento, eu não gosto de falar com robô. Eu sou dessas que faz pergunta, que tira dúvida, não gosto de falar com robô, não. Então, eu imagino que o meu cliente também não quer falar com robô. Então, uma hora vai ter que entrar a pessoa. Esse momento que essa pessoa entra, você acha que são necessárias quantas pessoas? Eu sei que você vai falar para mim que vai depender da quantidade de lead e tudo. Uhum. Na sua experiência hoje, para você receber ali umas 20 leads, 30 leads ali, eu não sei se vem por mês, se vem, porque eu não trabalho ainda com tráfego pago, então eu não sei te falar métrica, não sei te dar nenhum número. Mas assim, se falar, olha, você pode começar com uma pessoa que você vai fechar 5 contratos por dia, com uma pessoa você vai fechar 1 contrato por dia, 20 no mês. Como que seria esse número de pessoas aí para trabalhar, para estar trabalhando com o Mosquite? Porque a equipe toda vai ter que trabalhar, não só a parte de comercial, não é isso? Acho que o foco principal vai ser nesse atendimento inicial e comercial. Assim, são os 2 pontos que mais vão se beneficiar de estar usando um CRM de vendas. E falando nesse volume, se eu tenho uma pessoa que é responsável desde esse primeiro contato até o fechamento, claro que depende da complexidade do processo comercial e de quanto tempo isso leva. Mas se a gente está falando de um ciclo ali de até 21 dias ou até um mês ali, nessa faixa de negociação, de fato, do primeiro contato até o fechamento, 60, 70 negócios é um volume bom. Muito mais do que isso, a pessoa começa a se perder em follow-up, começa a não conseguir ter tempo hábil ali, às vezes, de ligar para um cliente quando precisa, no fechamento, de fazer uma reunião, de pular no Google Meet. Então é uma faixa que muito mais do que isso não funciona bem assim. Se eu estou olhando para ciclos mais curtos, se eu fecho negócios mais rápido que isso, eu consigo ainda aumentar porque eu não vou ter uma safra acontecendo. Então eu não vou ter mais leads entrando, aquele bolo entrando, com muitos leads do passado ainda que eu estou atendendo, que estão no meio do meu funil. Então é sempre uma relação entre esses 2 pontos, o ciclo e a complexidade do processo. Falando do mercado de tecnologia, que a gente está mais inserido e tudo mais, dentro desse ciclo de 21 até um mês e pouquinho ali, essa marca de 60 a 70 ali é um bom número de leads sendo trabalhados no funil constantemente. Para chegar nisso, aí eu tenho entrada de lead já confiável, eu sei quanto que vai trazer, quanto que vai entrar, eu tenho uma noção mais clara do meu fechamento, para a gente conseguir chegar nesse planejamento de falar, tá, agora é o momento de eu trazer mais uma pessoa para ficar ali só em vendas e conseguir dar insumo para essa pessoa trabalhar. Fez sentido? Faz sim. Eu tenho uma lista, mas eu pergunto na próxima aula. Deixa a Elisângela aí, que ela vai me bater. Tá bom? Obrigada, viu? Nada. Já até esqueci o que eu ia perguntar já. Nem lembro mais o que eu ia perguntar, já esqueci. Esqueceu não, ele vai lá. Alguma você já perguntou. Então, deixa eu só... A minha câmera está desligada. Tá me vendo? Não. Deu tilt aqui no meu. O meu deu tilt aqui na minha câmera. Mas a voz tá indo, né? A voz tá indo. Tá me ouvindo? Sim, Tá. É que tá o me ouvindo? sistema meu tá Eu rodando. também tô te aqui. ouvindo, Eli. Estamos Mas te ouvindo, estamos te Eli. ouvindo. Pode perguntar. Tá. A dúvida pelo Mosquite, eu consigo fazer uma qualificação das conversas para poder chegar no meu funil, na minha reta final, na minha venda final? O que você vai colocar como qualificação? Só para eu entender um pouquinho mais o contexto ali. Tá. Quando eu faço a campanha, lá o início da campanha, vem os leads. E Sim. aí ele consegue filtrar esses leads para o objetivo final, que é o fechamento do contrato? Sim, então, nesse cenário que eu tenho uma geração, ele provavelmente vai entrar aqui no topo do meu funil, na minha primeira etapa. E aí vem tanto o lado de eu preciso aplicar força de vendas em cima dessa pessoa, que são coletar informações ali se a gente vai conseguir atender de fato. Esse é o processo de qualificação em si. É a gente entender se dentro daquela oportunidade gerada, eu tenho de fato uma oportunidade. Dependendo da nomenclatura ali, você vai até encontrar coisas como suspect lead,
opportunity, vão ter nomenclaturas em cima disso. Mas, no geral, o que deve entrar no funil são oportunidades a serem trabalhadas. São pessoas ali que a gente vai entrar em contato de alguma forma, e o nosso foco vai estar nessa venda consultiva, que eu, de fato, vou entrar em contato, vou entender um pouquinho melhor, vou coletar essas informações e, baseado nessas informações, eu vou conseguir avançar esse negócio ou não. Então, até de definir, por exemplo, para eu passar de uma fase de qualificação, quais são os campos que eu tenho que estar preenchidos e de que forma. Entendi. Então, esse É bem complicado, então, né? Não é. Falando parece porque é com bastante conceito por trás e tudo mais. Mas na prática, a gente vai definir, por exemplo, quais são as informações que eu quero coletar na minha qualificação, por exemplo, origem e tipo, e eu vou falar que quando ele sair de qualificação, ele precisa ter essas duas preenchidas. Entendi. Mas o problema é você gerar uma campanha, né? Uma campanha X com um objetivo X e com a palavra certa, então. Que aí ele vai fazer essa varredura aí até chegar no final. Na verdade, quando eu fizer essa campanha e trouxer essas informações para cá e trabalhar essa oportunidade, o que você vai ter no final disso tudo é o resultado dessa campanha. Então, a palavra certa... É porque os leads, quando chegam, eles não chegam de forma... ele vem poluído. Eu falo poluído qualquer coisa. Qualquer coisa que vai chegando... Ah, gostou do vídeo ali, bacana. Apertou, né? Aí você vai começar a conversar, não tem direito, não tem nada com nada. Às vezes você fala, meu Deus, sabe, deve ter gostado só do meu rosto, só pode. Porque não tem relação com o que você colocou ali na campanha. E é por isso que eu estou te perguntando se ele consegue fazer esse filtro justamente para que você não perca seus leads, sabe? Perfeito. E é precisamente nesse ponto que, no momento que eu ver que desses leads da campanha que eu fiz agora, que parece que o pessoal só gostou do vídeo, eu perdi 90% deles na minha primeira etapa de funil, que eu nem consegui avançar, que não fazia sentido, é esse momento que na próxima campanha eu vou falar, eu não quero nenhuma pessoa que pareça com essas. Então, é a partir dessa tratativa que a gente refina o público-alvo. Porque, pô, se eu tenho alguém que está me respondendo no formulário que não quer nada com direito, assistiu Better Call Saul ali e ficou maluco clicando em mim, eu tenho um problema para quem eu estou mostrando meus anúncios. E essa pessoa te custou dinheiro. Sim. No final das contas, né? O Google, ele não quer saber se você fechou, não. Ele te entregou, te mandou nome, e-mail, telefone lá, agora é contigo e boa sorte. Então, esse é o ponto-chave ali quando a gente está falando de tráfego pago, quando a gente está falando de anúncios e tudo mais. É eu ter esse caminho de não deu certo por isso, e eu quero voltar essa informação para eu refinar esse público-alvo. Cada vez mais eu chegar perto daqueles que me trazem negócios. Entendi. E outra coisa, quando você fecha, eu entendi que você consegue levar junto ao sistema o contrato, todas as fichas, tudo que é necessário para fechamento de contrato. Depois que finalizou o contrato, ele acompanha esse cliente até o final de uma ação ou de um requerimento que eu faço previdenciário. Minha dúvida é, fechei o contrato, o cliente está ali, aí com essas informações eu consigo já fazer o requerimento na via administrativa ou na via judicial? Ele não associa isso não, né? Não. Aqui a gente vai olhar até esse momento do fechamento. Entendi. Então toda a parte... de outro gestor. Isso. Tá, entendi. As demais perguntas, a Bíblia já perguntou que seria quantos números que poderia ser associado, né? Você já respondeu. E os demais ela já perguntou. E ela quer perguntar mais coisa aí agora. Pessoal, a gente já está chegando no finalzinho da aula, a gente extrapolou um pouco do tempo do Ferri. Eu queria te agradecer a sua participação em nome da Valéria, tá bom? Se você puder deixar aí os valores para a gente, ou um contato, até para o pessoal conhecer melhor o Mosquite, poder estar entrando em contato com vocês posteriormente, fica à vontade. Perfeito. Pessoal, eu vou passar
Deixa eu só pegar aqui, eu vou mandar direto no nosso WhatsApp, que vocês também vão ver esse processo funcionando, tá? Um pouco do que a gente falou hoje. Então, quem se aventurar ali, tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, eu vou mandar um WhatsApp por aqui e falando um pouco do que vai acontecer. Quando vocês mandarem uma mensagem, um bot vai chegar ali, vai rodar, talvez ele mande uma mensagem ou outra falando que está fora do horário de atendimento, já estamos perto ali das 8h30, mas essa negociação vai ser criada automaticamente no meu CRM e amanhã o meu time de pré-vendas vai entrar em contato para qualificar vocês. Então, quando vocês mandarem um alô nesse número que eu mandei aqui, no 11 5118 3810, todo esse processo que a gente viu vai acontecer de forma automática do nosso lado. Então, desde capturar as informações de telefone em nome de vocês, isso chegar lá dentro do Mosquite, isso notificar alguém da minha equipe de vendas ver que precisa entrar em contato com vocês, falar com vocês e seguir o processo todo. Tudo isso vai ver da forma que a gente aconteceu hoje. Então, quem quiser mandar um alô ali depois, fique à vontade. Informações de planos e preços e tudo mais, vocês conseguem encontrar nessa página. Mas, no geral, eu recomendo que deem um toque no WhatsApp ali. A gente é brasileiro, no final do dia a gente gosta de negociar. Então, se gostaram um pouco do que viram aqui hoje ou quiserem trocar uma ideia mais a fundo sobre isso, fiquem à vontade. E até... não lembro. Foi a Andressa e a Kátia, né, que comentaram que já são nossos clientes ali no Mosquite. Pessoal, se vocês quiserem depois me dar um toque no LinkedIn, a gente bate um papo mais a fundo sobre isso também. Sempre legal de contar o pessoal que tá lá dentro do Mosquite também por aí. Então, meu LinkedIn é esse aqui que eu mandei agora. Belezinha? Perfeito, Ferri, muito obrigada, tá? Eu vou disponibilizar um número lá no grupo, que eu acho que fica mais fácil do pessoal estar entrando em contato. Perfeito. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês. Valeu, pessoal.